para os seus liderados. Ele não apenas coordena um trabalho, mas ele vai à frente do povo. Ele vai mostrando como fazer. E nós estamos precisando de líder assim. Como um líder ensina que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo, liberta o cativo oprimido, faz milagres, como que um líder ensina as pessoas que eles devem jejuar, orar, ler a Bíblia, estudar, se ele nunca é encontrado fazendo isso? Então o líder é aquele que ensina fazendo. É o exemplo para o rebanho. Então o líder, ele expulsa demônio, ele ora por enfermos, eles são curados. E, através dele acontecem milagres, manifestações do Espírito Santo, como os dons do Espírito Santo. O líder é aquele que ora muito, lê muito a Bíblia, estuda muito a Bíblia. É aquele que jejua muito. Então, o líder cristão é diferente do líder do mundo. O líder do mundo fica ali colhendo os frutos, coordenando uma equipe, colhendo os frutos. Dá ordens apenas, visando salário. O líder cristão é diferente. Ele que mais sofre, ele que mais trabalha, ele está sempre fazendo, e os outros vão aprendendo com ele, fazendo junto. É diferente. Vamos ver então a nossa lição, a leitura bíblica em classe. Essa leitura bíblica em classe, ela está baseada na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 12 ao 16, e no capítulo 11, versículos 2, 3, 5 e 6. Vamos ler aí então. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos. Mas esses que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos estão sem entendimento. Porém, não nos gloriaremos fora de medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu, para chegarmos até vós. Porque não nos estendemos além do que convém, como se não houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo. Não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios, antes, tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra, para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós, e não em campo de outrem, para nos não gloriarmos do que estava já preparado. Agora 11. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como a virgem para o marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E se sou rude na palavra, não sou contudo na ciência, mas já em tudo nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Glória a Deus. Então vimos aí, como se fosse aí um desabafo, né, do apóstolo Paulo. Então Paulo vem aí mostrando que um verdadeiro líder, ele não precisa se gloriar, se mostrar, né? Muitas vezes até forçar uma situação para que ele apareça como um grande, né? Ou como o autor. Muitas vezes ele quer até roubar a glória de Deus, né? Fica se medindo pelos outros. Ah, você não faz isso, mas eu faço. Eu sou assim, mas você não é. Eu tenho isso, você não tem, né? Tem líder por aí que fica disputando. Ah, o meu carro é melhor. Ah, a minha casa é melhor. Minha posição é melhor. Fica aí, se medindo com as ovelhas, disputando.
Quem tem um carro mais bonito, quem tem a casa mais bonita, quem tem um sítio, quem tem uma fazenda, quem tem uma mansão, quem tem um avião. Então ficam disputando, né? Uma disputa. E parece que a medida dessa pessoa é o que ele possui. Mas no reino de Deus não é assim. Nós não somos medidos pelo que temos, mas pelo que somos, pela nossa fé, pela nossa espiritualidade, e não pelos bens materiais. Então Paulo diz que aqueles que vivem assim estão sem entendimento. Então Paulo diz, olha, eu cheguei até vós pelo Evangelho, e não pela aparência, ou pelas posses, ou pelas posições sociais, mas pelo Evangelho. E Paulo diz, olha, eu estou preocupado em pregar o Evangelho onde ainda ninguém pregou. Estou preocupado em ganhar as almas que não foram ganhas ainda. E não ficar pegando ou pescando, né, no aquário alheio. Ficar aproveitando o trabalho do outro e me gloriando no trabalho dos outros, como aqueles falsos mestres faziam. Paulo ganhou as almas, abriu a igreja, e eles entraram ali, como se eles é que tivessem trabalhado e ganhado aquelas almas, se gloriando no trabalho alheio. Tem muita gente fazendo assim. Deus se manifesta, faz grandes coisas, e a fama fica com o líder. Embora quem tenha aí jejuado, orado, estudado a palavra, se dedicado a Deus, buscado a comunhão com Deus, intercedido, feito tudo, foi realmente as pessoas simples, humildes da igreja, pessoas muitas vezes desconhecidas, às vezes perseguidas, maltratadas, deixadas de lado. Esses é que sofreram, lutaram, fizeram de tudo para que acontecesse uma grande manifestação de Deus na igreja. Mas quem leva a fama são os líderes que, na maioria das vezes, nem jejuaram, nem oraram, nem se dedicaram, nem sofreram, fizeram quase nada, mas levaram a fama, se gloriam com essas coisas, andam contando, na minha igreja aconteceu isso, e foi isso e tal, sendo que eles mesmos não fizeram nada disso para que acontecesse isso. Então Paulo ensina que o líder deve ser humilde e deve saber gloriar-se em Deus e não em si, como se dele dependesse isso, como se alguma coisa acontecesse por causa dele. Mas é uma manifestação de Deus, do Espírito Santo, e não da pessoa. Ninguém comanda uma manifestação de Deus, ninguém manda em Deus. Estamos numa época aí de determinação, né? As pessoas querem mandar, exigir as coisas de Deus. Deus é soberano, Ele faz do jeito que quer, na hora que quer e através de quem quer. Ele não depende do homem. Ele usa homens, a oportunidade que lhe é dada de agir, porque os corações se abrem para ele e ele opera, faz maravilhas. Mas não depende de homens para agir. Ele é soberano, é o Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra. Toda a honra, todo o poder, toda a glória, tudo pertence a Deus. Então tudo que temos, que somos, tudo que aprendemos, tudo que existe na nossa vida, no reino espiritual de bom, não fomos nós que conseguimos, mas Deus é que nos deu. Então a honra tem que ser para Ele, a glória é para Ele e não para nós. Então Paulo fala aí do ciúme que ele tinha da igreja, porque ele queria apresentar a igreja como uma esposa ao seu esposo, que é Cristo.
e ele tinha que apresentá-la como uma virgem pura. Se nós olharmos lá no Antigo Testamento, nós vamos ver que Deus criou ali uma norma, né, para quando o marido estivesse com ciúmes da sua esposa, ele levava essa esposa ao sacerdote, e o sacerdote pegava ali um vaso de barro, colocava água santa nesse vaso de barro, varria o chão do tabernáculo, pegava ali a poeira e jogava dentro desse vaso e dava para a mulher beber.